8h, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta sexta-feira, 14 de maio de 2021. Vamos aqui até às 10 da manhã falando de política, economia, vacinação, CPI, os temas da atualidade e hoje também com várias entrevistas para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Sejam todos muito bem-vindos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bem, o assunto político do dia é a Covid, com depoimento do presidente da Pfizer. Ontem, a CPI da Covid-19 no Senado Federal. O gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo, que respondeu a perguntas dos senadores a respeito das negociações que a empresa travou com o governo brasileiro para que a Pfizer também fosse uma fornecedora oficial de vacinas no Brasil. Isso aqui é um retrato do que aconteceu, não é? Eu sei que a gente tem que olhar para frente e olhar para a vacinação também a partir de agora para frente, porque é só com a vacinação avançando num ritmo forte que nós vamos ter aqui a condição de retomarmos, não é? A nossa vida como ela já foi um dia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a partir de agora, em muitos lugares, pessoas que tomaram a segunda dose da vacina, a primeira e a segunda doses, já podem andar na rua e em espaços fechados também, com exceção do transporte público, sem máscara. Sem máscara. Em uma hora a gente vai conseguir isso aqui. Mas como? Quando? Essa é a questão. Nesse depoimento ontem do gerente-geral da Pfizer para a América Latina, a informação mais importante, e aqui, claro, terá uma utilização política mais forte, porque lembrando sempre aos nossos ouvintes que CPI é uma apuração política, e é claro que a oposição ao governo Jair Bolsonaro tem o interesse de fazer com que o governo seja exposto. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que aconteceu. E o gerente-geral da Pfizer para a América Latina contou que, numa oferta que foi feita pela Pfizer lá atrás, em agosto do ano passado, essa oferta não teve nem sim, nem não, nem o vamos conversar durante 2 meses. Esse nem vamos conversar é que me parece um ponto importante. Porque havia, é claro, naquele momento, primeiro, dúvida em relação à viabilidade da vacina, questões legais que teriam que ser alteradas pelo governo brasileiro para que o contrato pudesse ser assinado. Agora, isso estava andando em outros países. Por que aqui não andou? Por que não houve um Pfizer, chega aqui, senta aqui do meu lado, o que você tem, vamos conversar. E isso feito de forma técnica, feito pelo Ministério da Saúde, porque é para isso que essas pessoas também são remuneradas pelo Estado brasileiro. O fato de que conversas com a Pfizer foram conduzidas pelo secretário de Comunicação, e em uma delas também com a participação do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente da República, mas isso é irrelevante. O cargo público que ele ocupa é vereador pelo Rio de Janeiro, ou seja, não tinha o que fazer numa reunião com a Pfizer. Tinha tanto que fazer lá como eu. Nada a fazer. Ele não fala em nome do governo brasileiro. Sim, o gerente da Pfizer disse que ele chegou lá, ficou um pouquinho e foi embora, mas isso não é relevante. A questão é, não deveria estar lá. Isso mostra uma disfuncionalidade na operação do governo federal. Porque eram essas pessoas que estavam tendo interlocução com a Pfizer e não aquelas que de fato tinham o poder dado pelo Estado para tocar essa negociação. É uma dúvida. Enfim, esse é o depoimento que foi dado ontem, que vai ter agora, é claro, uma grande utilização política a partir de agora. E olhando para frente, a gente vê a relevância do que aconteceu. A Pfizer assinou o contrato com o governo brasileiro depois. Eu acho que é leviano fazer conta de dizer se tivesse assinado, tantas vidas seriam poupadas. Quem somos nós para saber isso? E a gente não tinha nenhuma garantia 100% de entrega. Mas que a gente bobeou nisso, bobeou. E hoje, qual é a situação que nós temos nos 2 principais fornecedores de vacina no Brasil? O Instituto Butantan, que hoje está entregando mais uma remessa e está dizendo o seguinte: não tem mais IFA.
A produção vai parar a partir de amanhã no Butantan, porque o IFA não chegou da China e sem o IFA não tem vacina. Então é isso, tanto que essa dose, essa carga que está sendo liberada hoje, serve só para a segunda dose em todo o país. Ninguém vai tomar mais primeira dose da Coronavac a partir de agora, até que a produção seja retomada. E não há uma data clara para isso. Na Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Biomanguinhos, que é a segunda vacina que também sai aqui do território nacional. Houve uma quebra de expectativa na produção, depois a Fiocruz começou a se recuperar. Agora, há uma questão aqui, inclusive com uma longa entrevista publicada pelo Estadão, pelo vice-presidente, uma entrevista com o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Marco Krieger, que já falou tantas vezes conosco aqui também na Rádio Bandeirantes, com a dúvida sobre o que vai acontecer com a produção na Fundação Oswaldo Cruz quando terminar a entrega do primeiro semestre com o IFA importado. Serão 100 milhões de doses, é uma quantidade bem expressiva da vacina AstraZeneca saindo da Fiocruz com o IFA importado. É isso que deve acontecer até julho. E, na previsão dele, por questões contratuais, mas também de verificação de processo, de segurança do produto que será entregue, a vacina produzida com IFA brasileiro deve começar a sair da Fiocruz em outubro. Então, até julho há essa entrega garantida com IFA, e ao IFA contratado, e outubro é o mês em que a vacina produzida aqui com o IFA brasileiro deve começar a sair da Fundação Oswaldo Cruz. Há um gap aí, de 3 ou 4 meses entre essas duas entregas. E ele diz que esse é o grande desafio agora do Instituto. A gente não está ainda numa situação confortável na fabricação de vacinas. É por isso também a relevância do depoimento ontem do executivo da Pfizer na CPI da Covid-19, na minha opinião. 8h07. Direto de Brasília, o Cláudio Humberto está pedindo passagem aqui no Jornal Gente. Seja bem-vindo, Cláudio, bom dia. Obrigado, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia Brasil. Olha, o meu destaque é a polêmica que se estabelece ou se restabelece no Brasil do voto impresso. Tem muita gente falando sem saber direito do que se trata esse assunto. Tem gente que acha, por exemplo, que essa proposta significa a volta do voto em papel. Não é isso, né? O voto impresso é uma comprovação impressa do seu voto. Simples assim. E aí, eu, depois de examinar esse assunto, eu sempre tive certas dúvidas, né? Mas depois de examinar esse assunto, para mim a pergunta é a seguinte: quem tem medo do voto impresso? Porque, afinal de contas, é um instrumento que se pretende adotar para tornar o processo ainda mais transparente, né? Contra o voto impresso, as alegações são as seguintes. Primeiro, o custo. 2,5 bilhões em 10 anos para a implantação de um sistema de impressão acoplado à urna eletrônica, de modo que quando você acabar de votar, sem tocar no papel, o seu voto é impresso e cai numa urna do lado. Quer dizer, além do que está consignado na urna eletrônica, que é que vai para a contagem, né? O voto continuará sendo assim, a apuração continuará sendo muito rápida, através da urna eletrônica, mas haverá para cada urna ali a comprovação do voto na sua forma de papel. Isso facilitará ou abrirá caminho para, por exemplo, processos de recontagem de votos, né? Que é natural em qualquer processo eleitoral no Brasil e no mundo. E a segunda crítica que se faz é exatamente essa, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele acha que vai haver judicialização demasiada de solicitação de recontagem de votos, etc. e tal. Mas aí o problema é qual? É porque o ministro não quer que a Justiça do Trabalho tenha mais trabalho do que já tem? A Justiça Eleitoral tenha mais trabalho do que já tem, né? O custo, com relação ao custo, 2,5 bilhões em 10 anos é muito menos do que os 2 bilhões e 700 milhões de reais que são pagos, por exemplo, em apenas um ano, a título de fundo eleitoral, né? Fora aquele bilhão e tanto que o Brasil, que o governo, o Estado brasileiro tira do nosso bolso para financiar a manutenção de partidos políticos. Agora, tem um argumento que para mim é definitivo. O Brasil ficou para trás nessa questão do voto eletrônico. Durante muito tempo, a gente se orgulhou do fato de que até, como é que eu diria, eu não digo mentiroso, mas
impreciso do ponto de vista histórico, né, de que o Brasil foi pioneiro nessa história no mundo. Não foi. O primeiro país a fazer experiências de adotar o voto eletrônico foi a Índia, em 1990, depois a Holanda, os Países Baixos, em 1991, e o Brasil fez isso, fez as suas primeiras experiências em 1996. A partir daí, vários outros países, como o Brasil, também adotaram processos eletrônicos de votação, a urna eletrônica, né? Hoje são 30 e tantos países, 35 por aí, que têm processos eletrônicos de votação. O único país que não tem voto impresso entre estes é o Brasil. O Brasil é o único país que não adotou voto impresso acoplado à urna eletrônica. Tem vários fatores que também a gente precisa levar em conta. A urna eletrônica usada no Brasil é considerada de primeira geração. É uma urna, como é que eu diria, talvez uma expressão para entender melhor o processo, a urna eletrônica brasileira é analógica, enquanto as urnas eletrônicas do mundo inteiro já estão numa fase, já são de segunda geração, algumas de terceira geração, já numa fase digital. Todos os países que adotaram, como eu disse, a urna eletrônica, adotaram também o voto impresso. Mais do que isso, a legislação em países como a própria Holanda, que foi um dos pioneiros na adoção da urna eletrônica, nos Estados Unidos, 39 estados americanos, como na Holanda, como em diversos países, eles não apenas decidiram acoplar a impressora à urna eletrônica, eles proibiram o voto eletrônico sem o voto impresso. Tal a confiança que o voto impresso dá ao cidadão de que o seu voto será respeitado. Se houver qualquer dúvida numa urna eletrônica e que é uma dúvida razoável, né, fundada, né, fundamentada, e que o juiz decida promover a recontagem de votos, essa recontagem será feita utilizando-se aquele voto que foi impresso como comprovante daquele voto que você de fato digitou na urna eletrônica. Tem muita gente que acredita, e com toda razão, que a urna eletrônica no Brasil é confiável. O ministro Barroso, presidente do TSE, tem dito que porque a eleição é auditada, que nunca houve nenhum registro consistente de fraude. Mas é assim, nunca houve fraude, nunca houve irregularidade, mas também não há como saber se houve irregularidade. Essa é a questão, né? Tem um buraco negro ali entre o momento que você digita o voto e a contagem daquele voto. Ninguém sabe o que é que acontece, ninguém sabe como acontece nesse processo, né? E ali a gente, é claro, confia na seriedade dos funcionários da Justiça Eleitoral. É tudo gente séria, gente que prestou concurso, é gente qualificada, né? Não vai fazer safadeza. Mas estamos falando de seres humanos manipulando esse bem tão precioso para a democracia, que é exatamente o voto. A urna eletrônica brasileira já fez ali, já causou alguma repercussão em países menores, né? Por exemplo, no Paraguai. O Paraguai utilizou a urna eletrônica brasileira entre os anos de 2003 e 2006. Em 2008 foi proibido. O Paraguai decidiu proibir o uso da urna eletrônica brasileira, exatamente por considerá-la inconfiável, e fez a adoção por outros processos eletrônicos de votação. O Equador é outro pequeno país aqui na América do Sul, que também passou a usar a urna eletrônica, usou a urna eletrônica brasileira em 2004 e depois abandonou essa utilização, fazendo a opção por urnas eletrônicas de segunda geração e com voto impresso. A Venezuela, que é modelo para algumas pessoas aí, por setores de esquerda da política brasileira, também adotou o voto impresso com urna eletrônica de segunda geração. Até a quebradíssima Venezuela já tem urna eletrônica de segunda geração. A Argentina é um caso espetacular. A Argentina não apenas adotou, iniciou a implantação
implantou o voto eletrônico já com urna eletrônica de segunda geração, como já está implantando urnas eletrônicas de terceira geração, em que registra, não apenas imprime o voto, né, não apenas imprime o voto, como também o digitaliza. A Argentina está bem à frente do Brasil nessa questão aí. Então, me parece bastante razoável, o custo, inclusive, baixo para o valor que isso significa para o processo democrático, que é o respeito à vontade do eleitor nas urnas, e é uma segurança a mais, é também uma forma de se valorizar a vontade do eleitor, sem dúvida nenhuma. Portanto, o voto, é por isso que o voto impresso, a ideia do voto impresso, se espalhou no mundo inteiro, só falta chegar ao Brasil, que é um dos países que primeiro adotou a urna eletrônica. Cláudio, essa aí eu tô do lado oposto do seu, viu? Eu sou totalmente contra nessa discussão, nesse momento extemporâneo. Não vejo a menor necessidade da gente avançar para o voto eletrônico pela simples ausência, né, de provas de que o sistema é falho. O presidente da República questiona esse sistema de votação. Jair Bolsonaro diz que teve muito mais votos na última eleição do que aqueles realmente que foram divulgados pela Justiça Eleitoral, mas não consegue provar, não consegue apresentar um indício que leve a uma investigação que isso possa ter algum tipo de fraude, né? Se a gente tivesse indícios sólidos, tivesse uma investigação sobre essa questão, o sistema tivesse sido colocado em xeque em algum momento, era até o caso da gente sair discutindo. Uma outra dúvida que eu tenho, além da questão do gasto... Não tem como checar, sabe, Pedro? Não tem como saber se houve. Mas não tem indício de que há fraude, né? Não tem como ter indício, entendeu? Você não tem acesso a indício, a nada. Não por acaso, Pedro, eu quero até destacar isso e insistir nisso. Não por acaso o Brasil é o único país que tem voto eletrônico e que não tem voto impresso. Não é estranho? Por que todos os países que adotam urna eletrônica têm voto impresso e o Brasil não? E quem te garante que a contagem desses votos também não vai ter uma fraude? Quantos eleitores nós temos? Você imaginou contar cada filipeta dessa aí? Então, eu não sei se essa é a melhor saída para essa... As filipetas serão contadas quando houver determinação de recontagem de votos em determinadas sessões. Mas quantos milhões de eleitores nós temos no país, né? E se o Bolsonaro perder, ele vai criticar, vai falar que teve fraude na recontagem, né? Veja que eu não citei nem o nome do Bolsonaro. Não, eu estou citando, A posição do Bolsonaro, para mim, é irrelevante. Ser contra ou ser a favor é irrelevante. Não, foi ele que pautou esse assunto, isso a gente concorda, mas eu fui atrás da história, dessa história do voto impresso, e descobri, não é, que ao contrário de ser uma involução, pelo contrário, é uma evolução. Nenhum país, que vou insistir nisso, nenhum país que adotou urna eletrônica, ou todos os países que adotaram urna eletrônica, adotaram também o voto impresso a partir de um determinado momento. Todos. Só o Brasil, que além de usar um equipamento que é atrasado, de primeira geração ainda, todos os países já estão muito à frente do Brasil do ponto de vista da tecnologia, mas todos também adotam o voto impresso. A Rússia, além do voto impresso, eles fazem também uma coisa que deve tornar o processo demorado, que é o voto escaneado. Só para você ter uma ideia de como é importante para as democracias a comprovação do voto de alguma maneira, né, para eventual dúvida. Se não houver dúvida, segue a vida, mas se houver dúvida, tem lá a comprovação por escrito. Bom, além dos meus argumentos contrários aí do Cláudio nesse assunto, né, para o ouvinte refletir, tem a questão da grana, né, que eu acho importante, né, você vai ter que ter uma despesa para provocar essa impressão do voto depois do registro lá na cabine de votação, e tem a consequência seguinte, que é a judicialização, um fato que o país virou, tudo é judicializado nesse país. Né? Você imagina só a quantidade de processos que nós não vamos ter na Justiça Eleitoral por conta alegando ali que se tem uma prova, né, pedindo recontagem desses votos todos. Eu insisto aqui que a Justiça Eleitoral demonstra a seriedade desse sistema. Os políticos que já participaram do processo eleitoral, participaram e perderam e têm um espírito democrático, né, são apresentados a esse sistema todas as eleições. Nós temos mecanismos de auditar esse sistema que é utilizado há muitos anos aqui pela Justiça Eleitoral brasileira. Nós não temos. Só quem tem é a Justiça Eleitoral, nós não. Eu já participei aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de uma exposição mostrando, e são técnicos ali, como você disse, pessoas conceituadas que referendam e não estão ligados a partido político nenhum, né?
Então, não se sabe, né, Pedro? Não se sabe, entendeu? É assim, eu confio na seriedade dos funcionários da Justiça Eleitoral. Também. Acabei de dizer isso. Mas são seres humanos, meu caro, né? E assim, a questão do custo, esse custo, cá para nós, em 10 anos, isso significa 200 milhões por ano, me parece um custo bastante baixo para a garantia do processo eleitoral limpo e transparente. Eu acho que o custo é o argumento menos sério que eu acho que tem nessa história toda contra o voto impresso. Até porque temos aí... A gente, ontem, na eleição do ano passado, né, agora há pouco, nós tiraram do nosso bolso 2 bilhões e 700 milhões para financiar a campanha eleitoral municipal. O Brasil não pode usar 2,5 bi para implantar o voto impresso, que é implantado em todo o mundo. O Brasil precisa explicar isso. Aliás, o ministro Barroso precisa explicar isso. Vem cá, por que só o Brasil não adota o voto impresso? Porque o Brasil está na contramão de todos os países que adotaram o voto, países que têm urna eletrônica, que adotaram o voto impresso. Todos eles adotaram o voto impresso, só o Brasil que não. Tem muita bravata nessa história toda, né, de contagem de votos, né, políticos que até ganham eleição, né, como Donald Trump, para não ficar só no caso do Bolsonaro aqui, e de alguma forma jogam essas informações assim, sem nenhuma responsabilidade. Esse assunto foi pautado pelo presidente da República, pelo Jair Bolsonaro, que já está falando à torta e à direita aí, que se não tiver voto impresso vai ter fraude, a mesma ameaça que nós vivemos em 2018. Em 2018 ele foi eleito presidente da República nesse sistema, sem o voto impresso, é muito bom que se diga. Mas eu repito aqui, Cláudio, nenhuma prova, nós não temos nenhum indício. Para ter uma apuração de um fato, para você fazer a modificação de um sistema, você precisa ter um indício forte. Não há indícios hoje fortes apresentados por nenhum candidato do país, por nenhum ex-candidato, de que o sistema brasileiro é falho, por nenhuma autoridade. A discussão não é essa, Pedro. A discussão não é que tem havido fraude ou não, entendeu? A questão não é essa. Aqueles 35 países que adotaram o voto impresso acoplado à urna eletrônica, todos os países, portanto, que adotam o voto impresso com urna eletrônica, nenhum desses países, não me lembro de ter visto em nenhum desses países referências a escândalos de fraude eleitoral. É uma questão de garantia, é mais uma segurança, é só isso. Não é para desconfiar de que o sistema atual, enfim, permite fraude ou é fraudulento. Não se trata disso. Se trata da garantia, de mais uma garantia de respeito à vontade do eleitor. Deixa eu ler então aqui uma notícia, Cláudio. O presidente Jair Bolsonaro está convencido de que há uma trama para fraudar a eleição presidencial de 2022, incluindo pesquisas que considera suspeitas e acha a única forma de impedir isso é a adoção do voto impresso, que garante recontagem em sessão de votação sob suspeita de fraude na apuração. Um dos argumentos contrários à medida aponta para o custo de impressão de voto estimado em 2,5 bilhões de reais num período de 10 anos. Então tá aí, é o presidente da República que... Essa notícia eu publiquei hoje, mas tá se é isso que você está querendo dizer. Não, eu estou lendo a notícia aqui no Diário do Poder. Pedro, a questão é a gente não pode transformar qualquer discussão no Brasil, o Bolsonaro é contra, então eu sou a favor. Não! O Bolsonaro é a favor, então eu sou contra. Eu acho. Eu defendo aqui muito antes do Bolsonaro na programação da Rádio Bandeirantes o direito das pessoas terem arma. Muito antes do Bolsonaro ser presidente da República, eu já trago essa defesa aqui do referendo, né? O presidente da República teve uma excelente postura em relação ao meio ambiente na reunião do clima. Elogiei o presidente aqui. O que eu estou dizendo é que o presidente pautou esse assunto. Esse assunto só saiu. Sim. E o presidente Arthur Lira só instalou a comissão recentemente, e por isso que você trouxe o destaque aqui, imagino, né? Porque o assunto avançou. E porque o presidente colocou. O presidente coloca isso. E daí que ele tenha colocado, Pedro? Qual é a relevância disso? A relevância, Cláudio, é que ele não apresenta prova. Ele está questionando um sistema sem ter prova alguma. Essa é outra discussão, Pedro. Ninguém está questionando aqui a urna eletrônica, não. Está se discutindo. O presidente questiona. Daí que ele questiona. A discussão não é essa. A discussão é adotar um sistema que dá garantia ao eleitor de que o voto dele, reduzem-se as chances de o voto dele ser fraudado. Há um vínculo direto nessa desconfiança
com a questão do voto impresso. Se não houvesse desconfiança, não teria que ter voto impresso. A desconfiança em relação à urna eletrônica existe desde que ela foi fundada. O Bolsonaro era vereador quando isso já se discutia no Brasil. Alguma vez criaram comissão para discutir isso? Agora vamos ficar contra o voto impresso porque o Bolsonaro é a favor? É isso? De jeito nenhum, eu sou contra. Eu estou apresentando os argumentos aqui. Só estou dizendo que ele pautou o assunto no momento em que o país está tendo que discutir pandemia, o país tem que discutir outras questões, e não essa que não tem indício nenhum de que a eleição tenha fraude. O Supremo ontem decidiu sobre a questão do ICMS, também em plena pandemia. E daí? Né? Qual é o problema? As instituições têm que funcionar. A questão é que quando vira uma proposta de emenda constitucional em tramitação na Câmara dos Deputados, com comissão especial instalada, isso não é um assunto do Bolsonaro mais, é um assunto do Poder Legislativo. E é um assunto de interesse da população brasileira. Eu acho, por exemplo, indigno da Justiça Eleitoral fazer propaganda pela manutenção das coisas como estão. Eu acho que isso é desrespeito, inclusive, ao Poder Legislativo que está discutindo o assunto. Aí vem a Justiça Eleitoral, vai usar dinheiro público para fazer uma campanha publicitária em defesa ou contra a questão do voto impresso. E ninguém está discutindo se o sistema é confiável ou não é confiável. Não se trata disso. A questão é o oferecimento de mais uma forma de garantir a transparência do processo, a confiabilidade do processo. Quem tem medo de voto impresso? Eu de fato, estou muito intrigado com isso. Quem é que tem medo de voto impresso? Por que não o voto impresso? E aí eu vou Todos os países que têm urna eletrônica adotaram o voto impresso, mais do que isso, proibiram o uso de urna eletrônica sem voto impresso, por que o Brasil reluta em fazer isso? A quem interessa? São perguntas que precisam ser respondidas. Então também vou deixar uma pergunta aqui, Cláudio. Esse é um assunto muito polêmico, os ouvintes aqui estão participando demais a respeito desse assunto, e a nossa intenção aqui, de fato, é colocar argumentos e fazer o nosso ouvinte pensar a respeito dos assuntos que hoje mexem com a nossa vida, e esse é um deles. E aí o argumento que eu coloco, e sim, é muito diferente da eleição anterior, em que você recebia um papelzinho, escrevia o seu voto e punha numa urna. Mas, no fundo, há uma semelhança, porque esse papelzinho vai sair ali eletronicamente e cair dentro de uma urna lacrada. A questão é, em que momento voto em papel garantiu confiabilidade da eleição no Brasil? A gente tem um histórico gigante, principalmente na República Velha, mas que depois seguiu em frente ainda, em muitos momentos da nossa história, de fraude com voto de papel. Então, essa desconfiança que a gente tem em relação à urna eletrônica que é colocada agora, também pode ser colocada em cima do papelzinho que foi impresso lá dentro. Essa desconfiança o tempo todo em cima do sistema político e do sistema eleitoral não me parece que seja positiva para a democracia no Brasil. Isso eu não gosto. Entendo que há uma discussão e, sim, existem argumentos bons para os dois lados, só que também me parece um pouco ali de mitificar o voto impresso, garantindo que, bem, se tem um papel, então está tudo certo. Porque durante tantos anos o nosso voto foi em papel e não estava tudo certo. E a urna eletrônica foi colocada na votação justamente para virar essa página, dizer, olha, tem muito problema acontecendo com o voto impresso, então vamos tentar um outro sistema. Não me parece que o voto em papel também seja uma segurança 100%. E aí a gente vai chegar à conclusão de que não existe 100% e que o processo é fraudado. Isso é uma distância muito longa entre o começo e aquela conclusão que, às vezes, é insinuada por alguns políticos, incluindo o presidente da República, Cláudio. A questão é a seguinte, não se trata de... Não estamos discutindo fraude, não é isso. Ninguém está discutindo aqui, houve fraude, não houve fraude, vai haver fraude, não houve... Enfim, o Bolsonaro acha isso, tem gente que discorda dele, tem gente que concorda. Não se trata disso. Se trata dessa descoberta que eu fiz, que eu não sabia, que o Brasil é o único país que tem urna eletrônica e não tem voto impresso. É o único. Não há nenhum outro país que adote voto eletrônico, e são 35, 38 países que têm voto eletrônico, urna eletrônica, e todos eles adotaram, mais do que isso, proibiram a urna eletrônica sem voto. Para ter urna eletrônica tem que ter voto impresso. E a questão do voto impresso é um comprovante. É um comprovante adicional da sua vontade como Cláudio, eleitor. Mas já não tem o Agora, deixa eu terminar, da urna? Pedro, só deixa eu terminar. E, sabe, bom... Como sempre, assim, a questão do voto impresso dá poder ao cidadão.
né? Se ele, por exemplo, imagine que você chega numa urna, vota lá num determinado candidato, aí você vai procurar lá no mapa da apuração o resultado daquela sessão e não tem o voto, o seu candidato não teve nenhum voto. Isso dá para saber urna. Hoje. Tem um boletim da urna. Isso existe hoje. Isso já existe. Mas esse boletim, se conseguiram fraudar a vontade do eleitor, fraudam também o boletim da urna. Podem fraudar também a contagem dos papéis. Eu quero perguntar a vocês aqui. Vocês, quando vão no posto de gasolina, vão num supermercado e o caixa pergunta: o senhor vai querer o comprovante impresso do seu pagamento com cartão de crédito? Vocês dispensam isso? Não, são coisas diferentes, né? Não, vocês dispensam? Eu dispenso, porque ele já chega aqui para mim na notificação digital, Pois online. Eu não dispenso porque, afinal de contas, os dados do meu cartão podem ser usados de maneira fraudulenta, como são usados de maneira fraudulenta frequentemente no país, infelizmente. Mas a urna é diferente da maquininha do cartão, né, Cláudio? Não, é um comprovante, meu caro. Ela é auditada, quando você pede o papel... o comprovante de papel, você não está chamando o frentista ou o caixa de ladrão, não está desconfiando dele. Você está tendo uma segurança a mais de que o valor que você pagou é o valor que vai ser debitado do seu cartão. Cláudio, você vota na cabine de votação, você não vota no posto de gasolina, né? Não, você usa o processo eletrônico. Mas é diferente o processo, Cláudio. Você digita na urna. Não, eu comparo. Você digita a urna do mesmo modo que você digita o seu código, a sua senha na maquininha do cartão de crédito. A mesma coisa. Não. E você pede o comprovante. O voto, eu tenho a impressão que o voto é muito mais importante do que isso, né? Agora, se a discussão vamos ser contra porque o Bolsonaro é a favor... Não, esse argumento já foi superado. Vai, Cláudio, vamos avançar. A discussão está boa, a discussão está interessante para o ouvinte. Tem um monte de ouvinte mandando mensagem aqui, concordando com você, com a Thaís, comigo. Só preciso fazer uma consideração a mais aqui. Se vocês tiverem mais alguma, por favor, que façam na sequência. Não quero ser o último dono da palavra, jamais aqui. Existe um boletim de urna, sobre isso que o Cláudio falou, para quem não acompanha a eleição, com informações de dados registrados da urna eletrônica. Cada partido político pode designar um representante para ir conferir o total de votos em cada sessão eleitoral. Então, se você deu um voto na sua sessão eleitoral para um candidato, você tem como saber se pelo menos um voto ele recebeu naquela sessão eleitoral. Sai lá. No total de votos por candidato, total de votos nulo, branco, total de comparecimento. Isso se chama boletim de urna. Isso tem em toda eleição, é aberto para a imprensa, é aberto para os partidos políticos que querem fiscalizar. Pedro, o que não é aberto é o buraco negro que tem entre este momento e a contagem dos votos. Dentro da sessão? Não, eu estou falando no tribunal. Mas isso sai na sessão, na hora que acaba a votação? Sim, mas você vota, né? Vai para casa e fica ali, você não tem... Aliás, até aqui no TSE acontece isso. Os ministros não... eles até podem fazer isso, eu imagino, mas eles evitam, ficam ali com jornalistas e tal, nem eles têm acesso à central de apuração lá do TSE. Aqui, né? Mas eu achei que o argumento não era a fraude para a gente discutir o voto impresso. Eu não estou falando de fraude, a questão não é fraude. Né? Como você falou lá dessa história do boletim, isso é tão fraudável como qualquer outro processo. Agora, a questão que todos os países alegaram para adotar o voto impresso, todos, nenhum país que adota a urna eletrônica deixou de adotar o voto impresso. Todos têm voto impresso. E qual é a questão? É que eles estão convencidos, como os críticos da urna eletrônica brasileira também estão convencidos, de que é possível, através do software, fraudar o processo eleitoral. É possível. É possível que, de alguma maneira, ali no software, o programador mal intencionado bote lá, olha, para cada tantos votos, X votos vão para fulano. Ele coloca essa ordem lá, essa determinação, que é uma coisa cheia de códigos que ninguém entende, a não ser quem é muito especialista no assunto. Então, assim, é fraudável qualquer processo de votação por urna eletrônica através do software, não do hardware. O hardware é a urna, né? É o equipamento físico. Aquilo ali não tem como fraudar. Né? Você vai lá e digita e está consignado. Esse boletim de urna certamente reflete isso. Mas o problema é a totalização dos votos. Ninguém tem controle.
Ninguém que tem controle. E é uma situação que, por exemplo, que não havia, embora houvesse aí sim muitas fraudes, como a Thaís lembrou, na época do voto em papel, com a contagem física, né? A contagem física favorecia a fraude. Mas também os partidos tinham o poder ou o direito de acompanhar o processo de apuração de votos. Eu mesmo já fiz isso como cidadão. Eu comecei a desconfiar que podia ter qualquer coisa na urna da minha sessão e eu acompanhei, eu fiquei esperando que saísse a urna e eu fui atrás para me certificar de que a urna havia uma história de que as urnas eram levadas para determinados locais e ali os votos eram enxertados, etc. e tal. E eu fui verificar isso, já era repórter e tal, e quem sabe tem aqui uma boa matéria. E a urna, enfim, fui monitorando a urna até que ela foi entregue de fato na sessão de apuração. Hoje você não tem como fazer isso. Você não tem como monitorar o processo ou o caminho que o voto faz entre o momento em que você o digita na urna e a totalização no tribunal. É claro que o tribunal só tem gente séria, eu também acho, só tem gente séria, né? São profissionais recrutados em concurso público, são qualificadíssimos, etc, etc. Mas olha, com exceção do convento das Carmelitas Descalças, nas instituições mais santas, a gente tem assistido escândalos de fraude, de corrupção. Então, assim, todo cuidado é pouco. E a eleição é só em 2022, em outubro, hein? Olha só, vamos ter tempo para discutir até lá essa questão do voto eletrônico aqui no Jornal Gente, sempre contando, claro, com a participação dos nossos ouvintes. 11 999 048756. Bom dia, pessoal da Band. Eu acho que você imprimir o voto é um retrocesso. Quando se fala em pedir recontagem de uma urna, tudo bem. Mas aí chega na eleição de 2022, o Bolsonaro perde e fala: não concordo com a urna eletrônica, foi fraudado. Aí você não tem que recontar uma urna só. Você tem que contar do Brasil inteiro. Se for para contar voto em papel, vamos votar em papel. Porque toda eleição, quem perder para a presidência vai querer a recontagem. Mas, essa questão de recontagem é bom a gente deixar claro, né? Então... É bom a gente deixar claro essa questão de recontagem. A recontagem se estabelece em qualquer eleição no mundo inteiro, no Brasil sempre foi assim e sempre será, se o juiz considerar que tem ali um indício forte de que houve fraude. Aí ele determina a recontagem. É assim que funciona. Não é assim, perdi, quero recontagem e obtenho a recontagem, não. Não é assim. É um processo que exige a apresentação de indícios fortes, eloquentes, né, de fatos concretos que deem motivo ao magistrado a decidir pela recontagem. E a recontagem não é geral, conta tudo de novo, não é assim, né? Tem que ser, se houver suspeita de fraude numa sessão ou até numa zona eleitoral, se faz a recontagem naquele local ali, naquela questão ali localizada. A recontagem não é geral, é preciso acabar com essa fantasia. E, novamente, a questão não é ser contra ou a favor do voto impresso, porque o Bolsonaro é contra ou a favor. Isso é uma bobagem. Bom dia, Bandeirantes. Sou o Eduardo aqui de São Paulo. Eu não entendo nada de voto eletrônico, mas eu penso assim, o problema não está na urna. O problema está lá em Brasília, onde é totalizado os votos. Em que computador que é jogado esses votos e sai o resultado? Aí que está o problema. É aí. Bom dia, Leandro Santana de Santos. Eu queria entender qual é o problema de ter mais transparência. Independente de provar que tem como burlar ou não. Qual o problema de ter mais transparência? É isso que eu não consigo entender. As pessoas estão brigando contra a transparência. Eu quero meu comprovante. Eu quero ter o meu comprovante de quem eu votei. Eu vou lá na urna, voto e não sei. E não sei se realmente foi o meu voto pro candidato que eu escolhi. Bom dia a todos. Rafael de São Paulo falando. O voto impresso no Brasil vai ser a porta de entrada legalizada, institucionalizada para a compra de voto. Você vai estar com um comprovante na mão de quem você votou, você bate lá na porta ou faz a cobrança
do seu candidato, e aí ele vai repassar a você uma cesta básica, um valor qualquer. E outra coisa, por que o Bolsonaro não questionou a urna eletrônica quando ele era vereador, quando ele era deputado? Não, mas só para esclarecer, não é isso que vai acontecer, não é essa a proposta, hein? Ninguém vai sair da urna com o voto na mão indicando que você votou em A, B, C ou D, não é isso? Esse voto vai ser impresso e vai cair num invólucro ali, lacrado. Essa é a proposta que está sendo discutida. Porque, é claro, pela inviolabilidade do sigilo do voto, é impossível que você saia da urna com um voto comprovando que você votou em A ou B. É importante essa colocação do ouvinte, porque é uma discussão que está começando agora e a gente pode levar o ouvinte a ter conclusões incorretas. Essa é uma delas. Ninguém vai levar uma cópia do voto no bolso para casa, né? O voto é impresso, você digita, quando você confirma, aí imprime o seu voto. Você vê o voto sendo impresso e ele cai na urna que fica acoplada ao lado, né? O que não impede que, numa atitude ilegal, o eleitor, de alguma forma, fotografe esse processo, não é? Aí é só proibir como é que chama esse celular que, aliás, já aconteceu, né? A proibição de celular na urna. Bom dia. Na cabine. Thaís, bom dia, Pedro, bom dia, Cláudio. Nosso sistema eleitoral é extremamente seguro. Você chega na sua sessão com seu documento em mãos, com seu título de eleitor, você assina aquele protocolo, recebe um protocolo de que votou. Você vai na urna, vota e sai o boletim. Eu não entendo a desconfiança. Wagner Medeiros de Santos. Bandeirantes. Em sua defesa, ao seu lado, sempre. Rede Bandeirantes de Rádio.